Pensar que o nosso pensamento produz, o nosso cérebro produz o pensamento, é a mesma coisa que achar que os atores moram dentro do seu televisor. Então, sabe o que os cientistas têm feito? Bom, se lesa aquela área do cérebro, não tem mais aquele comportamento. Então, teu televisor quebrou um botão, já não tem mais a novela. Não existe mais a novela. Então, é um raciocínio muito primário. Hoje em dia, o cérebro tem sido comparado a um computador. De fato, é um computador. Mas não existe um computador que produza o próprio programa. O programa é produzido por um outro ser que se chama programador, que instala o programa no computador. Então, o pensamento, a imaginação, elas não podem nascer de dentro do cérebro. Elas têm que vir de fora do cérebro e ser instalado no cérebro, por lógica formal do raciocínio informático. O Roger Penrose, da Universidade de Oxford, ele vai dizer que o ser humano é um ser biológico, psicológico e espiritual. Justamente, baseado no teorema de Gödel, um sistema não é capaz de ostentar autoconsciência. Quer dizer, o seu corpo não pode ter autoconsciência. A consciência do seu corpo tem que vir de fora dele. Por uma impossibilidade matemática, o seu corpo não pode produzir a própria consciência. Então a consciência tem que vir de fora. Como diz Machado de Assis, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, a mente se debruça sobre o trapézio do cérebro. Então a mente é instalada no cérebro. O cérebro é um instrumento da pessoa, que é o espírito. Então, dentro da ciência formal, e eu procuro raciocinar dentro da ciência formal, existe uma impossibilidade da pessoa ser o próprio corpo. Uma impossibilidade matemática. Outra questão fundamental que nós precisamos estar atentos é que ter um conceito errado de que a ciência é materialista, porque não é verdade. Porque o materialismo não teve prova científica. Eu queria que alguém me dissesse aqui qual foi o trabalho científico que provou o materialismo. Alguém sabe? Em qual laboratório foi provado o materialismo? Olha, eu já fiz essa pergunta, estou fazendo aqui na Universidade de Caxias do Sul. Eu já fiz na Universidade de São Paulo, foi o mesmo silêncio. Eu já fiz na maior parte das universidades brasileiras, foi silêncio. Fiz na Universidade de Miami, foi silêncio. Fiz na Universidade de Quebec, silêncio. Fiz na Universidade de Lisboa, silêncio. Fiz na Universidade de Londres, silêncio. Fiz na Universidade de Paris, silêncio. Até agora ninguém me respondeu, eu não encontrei. Também fiz uma pesquisa na internet. Não tem um trabalho científico que tenha provado que o materialismo seja realidade existencial. Então o materialismo não teve prova científica. Quando um cientista coloca uma visão materialista, é a opinião pessoal dele, não a opinião da ciência. Isso precisa ficar bem claro. Da mesma forma, um médico. Se o médico se diz materialista, é a opinião pessoal dele, não é a opinião da medicina. Porque a espiritualidade é um campo aberto à pesquisa científica. E a ciência não fechou a sua compreensão sobre esse assunto. Assim também, nós poderíamos raciocinar do ponto de vista da própria física. Como o Roger perguntou assim, vocês estão me vendo, ou estão vendo aqui essa mesa? Estão vendo o Dorival? Vocês estão vendo o Dorival aqui? Não, não estão. Vocês estão vendo a luz refletida no Dorival. Se a luz estivesse apagada, ninguém veria o Dorival. Porque a matéria é invisível. Então, vocês não estão vendo essas cadeiras, vocês estão vendo a luz refletida na cadeira. A matéria é invisível. Da mesma forma, do que é feita a matéria porque você aprendeu na escola? Do que é feita a matéria? Sou todo ouvidos. Átomos, isso. O que tem na superfície do átomo? Elétrons, isso, elétrons. O que acontece quando você aproxima um elétron do outro? Se repelem. Por que se repelem? Porque tem mesma carga. Dois ímãs de mesma carga se repelem, não é assim? Tá. Então quando você toca a matéria, na verdade o que você sente como impressão tátil não é o toque, mas é a força de repulsão eletrostática entre os elétrons. Então, existem elétrons nesse chão aqui, uma camada de elétrons. E eu estou pisando sobre essa camada, flutuando sobre essa camada, porque os meus pés também são de elétrons na superfície. Então há uma repulsão eletrostática. Se fosse possível tocar a matéria, haveria fusão atômica. Seria um aperto de mão, uma explosão, um abraço, uma explosão.
acabava o mundo. Às vezes acaba, um abraço pode acabar o mundo, mas veja, eu queria que vocês raciocinassem. A matéria é invisível e a matéria é intangível. Então o materialista acredita no que ele não toca e naquilo que ele não vê. Precisa ter muita fé para se tornar um materialista. Oi, filha, o que é que você está perguntando? A escuridão é o medo. O medo é a escuridão, não é? Então, a questão é que falar de espiritualidade numa universidade é sobretudo trazer à ciência a lucidez e a honestidade. Na Universidade de São Paulo, onde eu me formei, o primeiro artigo da Universidade de São Paulo, do Estatuto, é: a universidade deve ensinar e pesquisar todas as formas de pensamento. Todas as formas de pensamento. Isso inclui todas as culturas, inclusive. O professor Miguel Reale, que foi reitor da USP, um dos maiores juristas de todos os tempos, ele mandou escrever no chão da reitoria, em letras garrafais: no universo da cultura, o centro está em toda